Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa terceira aula aí de matemática computacional. Hoje a gente vai tratar de um assunto importante aí que está relacionado aí aos erros que a gente tem, principalmente na parte aí aritmética que a gente tem nos computadores aí, vetores e matrizes. Beleza? Então, nossos objetivos hoje são compreender os tipos de erros aí, e algumas de suas causas, né? Conhecer a forma de calcular os erros absolutos e relativos, compreender então o conceito de vetores e matrizes, que são bastante utilizados aí na computação para várias finalidades, conhecer como são realizadas algumas operações básicas aí com matrizes que podem ser utilizadas aí para a resolução de alguns problemas. Beleza? Muito bem, então, os erros, eles são apresentados em computadores, são então decorrência de diversos fatores. Falha na especificação de algum passo aí que a gente vai estar fazendo dentro para a resolução de um determinado problema, de formulações lógicas aí ou aritméticas, e por questões aí sintáticas ou semânticas aí de algumas linguagens de programação. Então, dentro desse contexto aí, nós iremos aí considerar os erros decorrentes de problemas de modelagem de uma dada solução matemática, né? Que a modelagem matemática nada mais é do que pode representar aí por um conjunto de atividades que são separadas por etapas para a solução de um determinado problema real que vai utilizar aí um computador. Então, dentro desse contexto aí, os erros eles podem acontecer por alguns outros motivos também, mas a gente vai tratar em específico a parte da modelagem. Então aqui a gente tem um fluxo que serve para a gente conseguir compreender um pouco melhor como que a gente vai fazer para levantar alguns problemas, né, que são decorrentes aí da modelagem. Então a gente vai ter um problema do mundo real aí que a gente pretende resolver via computadores, né? Então a gente vai fazer o levantamento dos dados que vão estar relacionados com esse problema. Nós vamos construir um modelo matemático para conseguir resolver esse problema. Vamos escolher um método, ou o método mais adequado que a gente vai ter para conseguir resolver esse problema, vai implementar isso no computador por meio de um algoritmo, ou algum outro tipo de solução, ou algum outro tipo de software que não seja a implementação do algoritmo propriamente dito dentro do computador. Pode utilizar um software que é específico para realizar aí cálculos matemáticos, tipo MATLAB, Scilab e outros softwares que são específicos aí para cálculo numérico utilizado em computadores. A partir que a gente implementou essa solução computacionalmente, o programa pode estar pronto, a gente pode partir para uma análise dos resultados obtidos e verificar se esses resultados que a gente obteve por meio dessa resolução do método escolhido para resolver esse modelo foi adequado e chegou no objetivo de resolver ou chegar mais próximo do resultado que a gente se espera. Caso isso não ocorra, a gente tem que rever esses passos aqui e verificar o que pode ter acontecido de errado com a resolução desse problema. Embora a gente possa ter realizado todos os cálculos de forma correta, pode pegar ali um papel e uma caneta e calcular coisa por coisa e chegar num ponto. Os cálculos foram todos realizados corretamente, mas por que houve essa diferença no resultado final aí obtido, certo? Então não é incomum acontecer em que os resultados finais estejam distantes do esperado, mesmo que todos os cálculos tenham sido realizados de forma correta, né? Então os resultados também eles podem depender da precisão dos dados que a gente vai estar recebendo como entrada. Eles podem não conter a precisão necessária aí para que a gente consiga chegar numa resolução aí do problema de forma mais precisa, né, o mais próxima possível aí do desejado. A forma com que esses dados aí são apresentados no computador e das operações numéricas aí efetuadas aí no decorrer do processo no processamento dessas informações para realizar os cálculos para resolver esse problema, né? Então, de modo geral, os dados de entrada eles podem conter imprecisões, pois não é possível evitar que elas ocorram. Então, as medidas geralmente são obtidas aí por meio de equipamentos específicos, como medidas de corrente e tensão de um circuito elétrico, seria um exemplo.
Dependendo do instrumento que a gente vai estar medindo ou da precisão que os próprios componentes eletrônicos têm, pode ser que os valores lidos dentro desse contexto não sejam muito precisos, né? Então, com isso pode ocasionar aí uma divergência aí no que a gente esperava como resultado final do que a gente obteve por meio de cálculos, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer uma análise de um circuito eletrônico, a gente presume que os valores são ideais, né? Mas só que nem sempre isso acontece. Então a gente pode ter alguns erros aí dessas informações de entrada. Sendo dados resultantes de pesquisas ou levantamentos, que isso é muito comum, né? Se a gente vai fazer uma pesquisa, vamos supor, uma quantidade de habitantes que existe numa cidade, ou uma pesquisa relacionada com um determinado assunto, pode ser que esses dados eles não venham da forma mais precisa possível, né? E isso pode ocasionar aí um erro dentro do nosso modelo, e o método que a gente vai estar utilizando pode não chegar no resultado ideal, ou pelo menos do resultado que a gente espera, né? Pode chegar numa aproximação. Essa aproximação muitas vezes pode ser aceita, né, de uma forma assim, não precisa de uma precisão tão alta para isso, então isso pode ser aceito aí como um resultado final, certo? Então vejamos, isso aqui a gente tem um exemplo clássico aqui de como que a gente poderia estar visualizando isso de melhor forma. Então, seja o seguinte problema a ser resolvido: calcular o comprimento de uma circunferência que possui um raio de 100 metros. Então a fórmula para calcular isso é dada por o comprimento vai ser igual a 2πr, certo? Então, o raio da circunferência a gente tem, o π é um valor conhecido e o 2 é uma constante. Então, a gente multiplica o 2 por π e o raio que a gente tem, a gente vai achar o comprimento dessa circunferência. Entretanto, esse carinha aqui, o número π, ele é um número irracional. Então, ele tem uma representação numérica infinita. Então, a gente não vai conseguir pegar todas as casas decimais que a gente tem relacionadas com esse número. Então, dentro desse contexto, é possível utilizar a utilização de diferentes aproximações para o valor de π, consequentemente, nós vamos ter diferentes resultados encontrados, né? Como a gente pode ver aqui no exemplo. Se nós adotarmos o valor de π, que é muito comum quando a gente faz um cálculo envolvendo o número π, utilizar duas casas depois da vírgula, 4 casas depois da vírgula, dependendo da precisão que a gente quer. Então aqui a gente pode observar que, se foram utilizadas duas casas aqui somente após a vírgula, realizando o cálculo do comprimento dessa circunferência, a gente vai achar 628 metros. Se nós usarmos aqui 4 casas aqui após a vírgula, nós já vamos encontrar aqui o valor de 628,32. Se nós aumentarmos mais duas casas, né, a gente pode ver que aqui a gente teve alguns arredondamentos aqui realizados aqui para chegar nesse valor. Se nós usarmos aqui então 4 casas, agora aqui a nossa precisão vai melhorar um pouquinho mais, né? Então a gente tem 628,300,3168. Então, a gente pode ver que se a gente fosse aumentando cada vez mais a precisão do número π aqui, mais próximo de um valor mais preciso a gente iria ter, né? Então, isso é um exemplo clássico de a gente tem uma informação de entrada aqui sendo passada para o nosso problema ser resolvido, e em função do que a gente tem aqui, considerando aqui as casas decimais após a vírgula com maior ou menor número de elementos, nós chegamos aqui em resultados diferentes. Pode ser que esse primeiro resultado aqui, dependendo do problema que a gente fosse resolver, já serviria, mas pode ser que não, que precisaria de uma precisão um pouco maior para isso. Então, quanto maior o número de casas decimais aqui que a gente vai estar utilizando, mais próximo aí de uma resposta ideal nós teríamos. Então, esse aqui é um exemplo bem clássico de como isso interfere na resposta aí no resultado que a gente vai estar querendo obter para a resolução de um determinado problema, certo? Então, um dos problemas mais comuns que nós temos quando a gente está falando em computadores é em função do sistema binário aqui que utiliza a base 2. Essa relação dos erros que a gente tem num computador, principalmente quando a gente entra com uma informação na base 10 ou na base decimal,
o computador precisa converter essa informação para a base binária, que é a base que ele entende. No momento que ele faz essa conversão, vamos fazer aqui no cantinho, aqui, ó. Vamos supor, a gente viu como a gente faz conversão do sistema decimal para binário, binário para decimal e assim, e outros sistemas de numeração. Vamos pegar aqui um número fracionário aqui em decimal, vamos pegar aqui 528. Só um exemplo, certo? No momento que a gente começa a aplicar as multiplicações por 2 nesses elementos, a gente vai multiplicar várias vezes. Em algum momento a gente pode chegar no resultado dessa expressão aqui, onde a gente vai achar, vamos por 1, 0 e 0, onde que a gente não teria mais pontos para multiplicar, não tem mais o que multiplicar. Então a gente ia achar um determinado valor aqui, vamos supor 1 e 0, vamos supor. Só um exemplo. Agora, essa multiplicação que a gente está fazendo aqui, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, pode ser que ela não chegue nesse ponto, certo? Nesse ponto onde a gente vai encerrar as multiplicações, porque a gente já, teoricamente, chegou num valor exato das casas decimais que a gente teria desse dado valor. Isso pode acontecer por 2 motivos. Ou esse número aqui, ele começa a se repetir nas multiplicações que a gente tem, ou a gente vai multiplicando mais e mais e mais, e nunca vai chegar num ponto onde que a gente teria a finalização dessas multiplicações. Então, quando a gente adotar algum critério de parada para encerrar essas sucessivas multiplicações, pode ser que a gente pare em algum ponto, qualquer, vamos supor, 5, 6 casas após a vírgula. Nesse momento a gente já está ocasionando um erro. Por quê? A gente não está com o valor exato desse valor dessa conversão do sistema decimal para a base binária. E no momento que essa conversão é realizada de forma contrária do sistema binário para o sistema decimal, ele já vai vir com um determinado erro, certo? Em função dessas conversões. Então, de modo geral, se nós tivermos um valor decimal aqui, vamos supor, específico, isso aqui é só hipotético, tá? 3,785, vamos supor. Vamos supor que esse valor aqui, a gente tem o valor exato aqui, desse número. No momento que a gente aplicar, o computador vai aplicar essas conversões para chegar a converter esse número decimal fracionário para binário fracionário, pode ser que ele caia em uma dessas situações comentadas anteriormente. No momento que ele vai converter isso aí de novo, pode ser que ele não chegue mais nesse número exato, ele vai chegar no número aproximado, certo? Então, isso aí a gente já tem a geração de um dado erro nesse processamento, que pode ocasionar uma incerteza aí no resultado final, então a gente não teria exatamente um resultado igual. É claro que os computadores de hoje fazem cálculos com várias casas decimais, então em muitos casos a gente nem percebe muito esses erros, mas isso aí acontece, e um dos motivos que esses erros acontecem são exatamente nessa parte onde que a gente tem essas conversões da base 10 para a base 2 e depois essa volta da base 2 aqui para a base 10, certo? Muito bem. Outro ponto importante é quando são utilizados aí cálculos que envolvem aí ponto flutuante, né? Então a gente tem ponto flutuante que são envolvidos aí em vários cálculos dentro dos computadores. Então, calculadoras também utilizam essa base aí para fazer essa aritmética de ponto flutuante. Então, num sistema, um dado número R aqui, ele será representado da seguinte forma, isso em ponto flutuante. Esse número pode ser positivo, pode ser negativo, onde a gente tem um tamanho aqui de mantiça, uma base, certo? E o expoente aqui que a gente vai ter, que vai estar relacionado com o número de casas que a gente vai ter dentro da mantice. Então, esse beta representa a base de operação que a gente vai estar trabalhando, base 10, base 2, dependendo daquilo que a gente vai estar querendo fazer. Esse D até o DT representa o tamanho da mantiça, né? O T aqui representa o número de dígitos que a gente tem, por isso que a gente tem esse T aqui, poderia ser de 1, 2, 3, 4 e 5, então esse T estaria equivalendo a 5, então aqui não está definido exatamente, então ele pode parar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente.
E o E representa o expoente que é no intervalo. Então, esse intervalo ele pode ser tanto negativo, representado pelo M minúsculo, ou pelo M maiúsculo, que representa o expoente aí, positivo, que seria na base 10, 10 elevado a 6, ou 10 elevado a menos 6, que vai representar a quantidade de dígitos que a gente vai ter nesse dado intervalo, tanto após a vírgula, certo? Se a gente for considerar aqui uma determinada representação para a representação de ponto flutuante, se nós tivermos aqui um expoente maior do que o intervalo positivo que a gente vai ter aqui um erro de overflow. Se esse erro for então menor, se representaria a parte um expoente negativo, a gente vai ter um erro aqui de underflow. Então a gente pode ter um exemplo aqui para elucidar melhor isso. Reescreva de acordo com a anotação de ponto flutuante os números dados a seguir. Considere três aqui, ó, três dígitos, né, para a base 10 e com o expoente aqui variando entre menos 4 aqui e mais 4. Muito bem. Se a gente for aplicar esse conceito aqui, utilizando a base 10 com esse elemento aqui, nós teríamos o quê? Se fôssemos representar esse cara aqui, nós temos um número negativo, né? Então a gente teria esse aqui 0,256 novamente. Opa, aqui. 0,25656, isso aqui elevado aqui a menos 3. Por quê? Foi deslocado 3 elementos aqui para a direita. No momento que eu faço isso, eu faço essa multiplicação por 10, depois que eu multiplicar isso aqui por 10 elevado ao cubo, seria a mesma coisa que eu retornasse essa vírgula aqui para frente, certo? Então, nesse caso aqui eu não tenho erro, por quê? O meu expoente, ele está dentro dos limites que eu tenho de menos 4 e mais 4. Diferentemente do que eu teria aqui. Se eu fosse fazer o deslocamento desse cara aqui, eu teria o quê? 0,3 vezes 10 na menos 5. Por que na menos 5? Eu desloquei esse 3 aqui, 5 elementos aqui para frente. No momento que eu faço isso, como o meu expoente aqui, ele está fora do limite de menos 4 aqui, eu vou ter um erro aqui de underflow. A mesma coisa acontece no momento que eu faço o deslocamento dessa vírgula aqui para frente aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas que foi empurrado essa vírgula para frente. Então, eu representando isso aqui na forma de ponto flutuante aqui, eu vou ter esse número aqui vezes 10 elevado à quinta, que também está fora aqui do meu limite aqui de 4 positivo, né? Então, isso aqui vai ocasionar aqui um erro de overflow, certo? Então, esses são basicamente os dois erros que a gente tem quando a gente trabalha com ponto flutuante, fora das especificações aqui que a gente tem limitantes aí do expoente, tanto para mais aí quanto para menos. Lembrando que sempre, quando esse estouro acontece para menos, no limite inferior que a gente tem, é um erro de underflow, e quando ele estoura para cima, a gente tem um erro aí de overflow, certo? Isso está relacionado com a quantidade de dígitos aí que o computador consegue suportar, certo? Muito bem, então aqui tem exatamente a mesma explicação que eu acabei de dar, né? Então no terceiro caso aqui, o expoente aqui ele é maior que 4, aqui ele é menor, menos 5 é maior na realidade do que menos 4, né? Porque ele está descendo, né? E aqui o primeiro caso aqui ele se enquadra dentro das operações porque a gente precisa aqui de 4 dígitos. Então isso aqui tem as justificativas dos erros ocasionados aí com esses valores aqui fora dos limites, beleza? Muito bem, a gente consegue calcular esses erros, mais em específico o erro absoluto e o erro relativo desses valores, né? Então o erro absoluto ele vai estar relacionado com a diferença do valor exato, né, que a gente tem, de um número x, e seu valor aproximado, que foi o valor encontrado num determinado cálculo que a gente fez. Então aqui a gente tem a fórmula que se aplica para se encontrar esse erro. Então a determinação do erro absoluto só pode ser realizada quando o x é conhecido com exatidão. Naquele exemplo que eu
que eu dei anteriormente, acho que é 3,575, se eu não estou enganado, no slide passado, eu tenho um valor exato, certo? Foi aplicado as conversões e pode ser que no retorno dessas conversões eu não tenha obtido o mesmo valor. Então, como eu sei o valor exato do meu ponto de partida, eu posso diminuir ele do valor encontrado e conseguir encontrar aqui o erro absoluto. Vamos supor que a gente tem o valor, defina que o valor de π aqui conhecido seja 3,15 e nós encontramos de alguma forma calculando 3,14. Então a gente consegue achar aqui o erro absoluto em função desse cálculo que é 0,01, certo? Muito bem, o erro relativo, ele está relacionado também com o erro absoluto, né? Só que dividido aqui, então a gente tem o erro conhecido, né? O valor conhecido aqui, diminuído aqui do erro aproximado, dividido pelo erro aproximado, a gente consegue encontrar aqui o erro relativo aplicando essa fórmula. Beleza, então aqui a gente tem algumas fórmulas de algumas operações básicas, né, para calcular então o erro absoluto e o erro relativo aqui. Então aqui a gente tem aqui para adição, né? Opa. Aqui a gente tem para adição, certo? Para adição, a gente tem para subtração, para divisão aqui e para multiplicação. Então, aplicando essas fórmulas aqui, seguindo esses passos, a gente vai conseguir obter, então, os erros absolutos e relativos para cada uma dessas operações. Então, aí a gente tem as 4 operações básicas, né? A gente consegue, então, encontrar esses erros em função dessas operações, dessas fórmulas aqui, beleza? Outra coisa interessante é que sempre que o computador vai realizar alguma dessas operações, essas operações aí, então, elas vão ser normalizadas, né? E na sequência elas podem ser truncadas ou arredondadas em t dígitos, né? Que resulta em uma resposta, então, aproximada. Então, dessa forma, aplicando essas operações aqui para truncamento e para arredondamento, lembrando que o P seria o resultado exato aqui da operação, então o erro relativo do resultado exato da operação, a gente vai ter que isso aqui for menor que 10 elevado a menos t mais 1 vai ser feito para truncamento e meio que multiplica 10 elevado a menos t mais 1 vai ser o arredondamento, certo? Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Um realizando aqui a soma e um realizando aqui a multiplicação. Então, nós temos que x, ele é composto por esse valor aqui e y aqui por esse valor aqui. Então, realizando a soma e a multiplicação desses valores, a gente vai representar aqui o que a gente teria como erro de arredondamento e erro de truncamento, certo? Lembrando que, sempre que a gente vai somar elementos com expoentes diferentes, a gente vai ter que pegar o elemento que tem o menor expoente e aumentar esse expoente para que a gente tenha a igualdade desses elementos. Então, igualando aqui o elemento x, vamos deslocar aqui mais 2 casas aqui para a direita, então eu vou igualar o expoente aqui a 10 elevado a 5. Então, realizando essa operação de soma aqui, nós vamos obter aqui esse resultado aqui. 0,8816869 vezes 10 elevado a quinta. Então, nós vamos ter aqui que para o arredondamento, esse elemento aqui, ele vai ser arredondado utilizando aquelas regras lá para 0,88187 e para o truncamento 0,88186, certo? Então, aplicando aqueles elementos, a gente vai ter esse valor normalizado aqui, utilizando, se a gente fosse fazer um arredondamento ou truncamento aqui desses valores. Lembrando que essas funções, dependendo da linguagem de programação que vocês têm, que vocês forem estar utilizando, isso está disponibilizado na própria linguagem de programação, se tu vai querer arredondar ou truncar um determinado valor para obter um resultado arredondado ou truncado. A mesma coisa a gente faz, o mesmo princípio a gente tem aqui para a multiplicação, lembrando que como os expoentes aqui são diferentes,
e a gente está agora realizando uma multiplicação entre esses elementos, esses expoentes se somam, né? A gente vai somar esses expoentes, então aqui a gente vai ter 10 elevado aqui a 8, certo? No momento que a gente realiza o arredondamento dessa multiplicação, a gente vai ficar com 0,75698 para o arredondamento e 0,75697 aqui para o truncamento, depois de feito a normalização aqui, tanto para o arredondamento aqui quanto para o truncamento. Beleza? Bom, partindo do princípio que a gente conseguiu compreender aí como que os erros ocorrem e como que a gente faz para verificar, conseguir encontrar o erro absoluto e o erro relativo, vamos entrar num assunto aqui que é bem importante, aqui, que é relacionado sobre vetores. São bastante utilizados aí quando a gente desenvolve, projeta alguns algoritmos aí para resolver alguns problemas. Então, os vetores podem ser considerados, então, como um conjunto de valores, né, que possuem características comuns, né, são organizados de forma sequencial, como a gente pode ver nessa tabela aqui embaixo, certo? E eles são acessados por meio de algum índice. Dos índices possíveis que o vetor tenha, que seja composto. Nesse caso aqui eu tenho um vetor de 6 posições, né, que vai do 0 ao 5, dependendo da linguagem de programação que for estar usando, pode ser que o vetor aqui não inicie em 0, mas a maior parte dos casos, principalmente em C, ele inicia em 0. Então, para mim conseguir acessar um determinado elemento desse vetor, eu vou precisar indicar isso pro meu algoritmo, qual índice, qual elemento desse vetor que eu vou estar querendo fazer referência, e essa referência vai ser realizada por meio de um índice, certo? Outro detalhe importante que está relacionado aos vetores, que ele pode ser considerado aqui uma estrutura de dados, né, homogênea. O que seria essa homogênea? A característica que ele tem é de ele possuir um tipo de dado só. Se eu declarei um vetor como string, eu só vou poder inserir neles elementos do tipo string ou caractere. Se eu definir esse vetor como inteiro, eu só vou poder inserir elementos nesse vetor do tipo inteiro. Eu não posso mesclar tipo um campo, um elemento desse vetor, ele vai receber um ponto flutuante, outro elemento desse mesmo vetor vai receber um caractere ou uma string, e assim sucessivamente. Então, a estrutura homogênea dele faz referência a esse elemento. Então, os dados que são inseridos nesses vetores são somente de um único tipo. Então, para mim conseguir acessar cada um desses elementos, tanto seja para eu ler alguma coisa ou fazer alguma operação aritmética com qualquer um desses elementos, eu preciso indicar qual que vai ser o elemento que eu vou precisar, que eu vou estar querendo aqui realizar essa determinada operação. Então, ele possui uma estrutura linear, né, e estática, com um número finito de elementos. Então, no momento que eu for declarar, que eu for definir esse vetor em alguma linguagem de programação, vou falar quantos elementos que vão compor esse carinha, né? Então, ele tem uma única dimensão, e esses elementos eles podem ser acessados de forma rápida, embora a inclusão e a exclusão não seja feita com essa mesma rapidez. Por quê? Quando for estudado em alguns elementos aí relacionados à estrutura de dados, tipo listas, filas, pilhas e árvores, que fazem uso de vetores para conseguir saber qual que é o último elemento, o primeiro elemento, o elemento vizinho ou coisas do tipo, ele vai ver que o tempo de execução ele é diferente dependendo do tamanho que a gente vai ter esse vetor para conseguir encontrar determinada posição para incluir ou excluir um elemento dentro desse vetor, e uma possível reordenação que a gente pode querer fazer dentro desse vetor para conseguir deixar as coisas tudo nos conformes, né? Então, nem sempre quando nós vamos incluir ou excluir algum elemento, a gente vai ter essa mesma rapidez da forma de acessar
esse elemento. É claro que com vetores pequenos isso se torna rápido dentro do computador, né? Mas em alguns casos isso pode ser um pouco mais complexo do que parece. Então aqui a gente tem um exemplo de um vetor, né? Declarado aqui com o nome de clientes, né? E ele vai receber alguns nomes aqui: Pedro, Jorge, Ana, Maria e João. Então, no elemento 0 desse vetor vai conter o nome de Pedro, Jorge, assim sucessivamente, para as 5 posições que a gente tem dentro desse vetor. No momento que eu for querer acessar em específico cada um desses elementos, basta eu escrever o nome desse vetor e dar o índice para ele do elemento que eu vou estar querendo ler. Nesse caso, como eu vou estar querendo ler o índice 0, ele vai me retornar Pedro. Se eu quiser pegar o índice 4, ele vai me retornar aqui João. E assim seria para quantos elementos eu teria nesse vetor, beleza? As matrizes, elas seguem os mesmos princípios do que os vetores, só que com uma dimensão maior, né? Para mim acessar um elemento de uma matriz, também isso é realizado via índices, né? E ela também ela é homogênea, né? Então, ela só pode ter um tipo de dado. Então, ela é muito utilizada aqui para resolver alguns problemas, como computação gráfica e cálculos em geral, na parte de álgebra linear e outras partes do cálculo, a gente utiliza isso. Aqui está na parte de computação gráfica. Se for partir para a parte de processamento de imagem, se for abrir alguma imagem, basicamente pegar uma imagem do tipo BMP, se vocês conseguirem abrir ela, vocês vão ver uma matriz com vários números, né? Dependendo de quanto for a matriz, se ela for de 8 bits, 16 bits, vai ser uma série de números que a gente vai ter lá dentro, que vão referenciar aí a imagem aí como um todo, certo? Então elas também são consideradas aqui estruturas lineares e estáticas, né, que contém um número finito de elementos. Então imagens também são compostas por matrizes multidimensionais, assim como a tela do computador, que tem os pixels, né, que a gente tem aí, que forma aí uma matriz, certo? Que dá cor e intensidade luminosa e o brilho aí na nossa tela. Então aqui a gente tem um exemplo de uma definição de uma matriz. Então aqui é uma definição aqui em C, né? A gente tem aqui 3 linhas por 4 colunas. Então esses elementos aqui vão estar referenciados à primeira linha, esses caras aqui à segunda linha e esses caras aqui à terceira linha. Se eu quiser acessar qualquer um desses elementos dentro dessa matriz, eu preciso falar os índices, né? Que linha que eu vou estar querendo e qual a coluna dessa linha que eu vou estar querendo obter essa informação. Isso aqui tanto vale para uma leitura de algum elemento dessa matriz ou uma escrita nela, né? Então, para essa posição aqui em específico, aqui, nessa linha aqui, na coluna 2, eu tenho o valor 30. Na próxima linha aqui, na posição 3, que é a última coluna que eu tenho aqui, eu tenho o valor 80. E da mesma forma aqui, essa mesma base pode ser tomada aqui para essa última linha aqui, certo? Muito bem. A gente pode realizar algumas operações aí, então, que envolvem matrizes, que são comuns aí de serem realizadas aí na computação. As principais, né, a adição, subtração, multiplicação e a multiplicação por escalar, são comumente utilizadas, né? A gente tem aqui, então, alguns exemplos de como que isso é realizado. Isso pode ser implementado computacionalmente de modo rápido e fácil ainda, né? Então, a gente está somando duas matrizes aqui. Então, a gente pega esse elemento soma com esse elemento soma com esse elemento aqui soma com esse elemento soma com esse. A gente vai obter aqui o resultado, então, da soma dessas duas matrizes. A subtração é dada da mesma forma, né? Só que, é claro, aqui realizando a subtração, né? Ao invés da soma, certo? Desses mesmos elementos, parte do mesmo princípio, né? Para realizar aqui essa operação. A multiplicação entre duas matrizes, né? Então, a gente vai pegar esse elemento multiplicar por esse elemento multiplicar por esse aqui, somar aqui esse elemento aqui, ó, esse elemento aqui, com esses dois caras aqui é 6. 4, não, é 8, tá certo, 6 tá vindo para cá, 1,
multiplica por esse aqui, e esse outro vem e multiplica com esse cara aqui. Então, somando todos esses elementos aqui, ó, essas multiplicações, a gente vai chegar aqui num determinado resultado. Então, lembrando, essa linha vai multiplicar com essa coluna aqui, né, que é o que a gente tem aqui, o 1 multiplicado por 2. Essa outra linha aqui vai ser multiplicada por essa mesma coluna e somado aqui com todos os elementos que a gente vai ter aqui dessas dadas multiplicações. O que a gente tem? O 1 multiplica com 5, assim como o 3 multiplica com o 5, o 2 multiplica com o 7, assim como o 4 multiplica com o 7. O outro processo funciona da mesma forma aqui para multiplicar esses outros elementos aqui do outro lado. Multiplicando isso e somando, a gente vai realizar aqui, vai conseguir achar o resultado. A multiplicação por escalar é um pouco mais simples, né? Basta a gente pegar o escalar que a gente está multiplicando e multiplicar aqui por cada elemento dentro da nossa matriz, que nós vamos aqui encontrar o nosso resultado, certo? Então, fica alguns exercícios aqui. Então, só vou esclarecer aqui. Então, realize a operação aritmética a seguir no sistema. Então, aqui a gente tem um número em ponto flutuante, que a gente quer saber, calcular aqui, então, o erro absoluto e o erro relativo, caso ele exista, né, dessa divisão. Então, aqui a gente tem a base 10, são 8 dígitos para a mantissa, né, então, após a vírgula, e a gente tem aqui um limitante inferior aqui superior de menos 6, mais 6, então seria 10 elevado a menos 6 ou 10 elevado a 6. Realizando essa divisão aqui, a gente vai verificar, calcular aqui então o erro absoluto e o erro relativo caso exista. E realizar as operações de adição, subtração, multiplicação entre as matrizes a seguir. Então a gente tem a matriz A aqui e a matriz B aqui, realizar a soma, a subtração e a multiplicação dessas matrizes. Beleza, pessoal? Até mais. Nos vemos aí na próxima aula.